Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde, Beleza em Destaque, ao vivaço aqui pela nossa rede Up TV e toda a nossa rede interligada no Brasil e no mundo, e também através do nosso canal internacional, a Up TV Channel. Gente, que saudade absurda eu estava de vocês. Tiramos um recesso um pouquinho mais longo, né? Mas a gente se acompanha pelas redes sociais e vocês sabem, né? E era necessário, né, gente? Por mais que a gente ame a nossa profissão, é preciso muitas vezes a gente tirar um pouquinho de tempo para nós, para colocar tudo no lugar e voltar com mais energia, voltar com mais gás. E, gente, já falando na saúde, meu Deus do céu, né? A cada dia que passa tem uma novidade aí no ar, seja boa ou seja ruim, né? Infelizmente, estamos no inverno absurdo, né? E a gente está vendo aí cada vez mais o surto de dengue crescendo, né, gente? Então, como a gente fala de saúde, eu não poderia deixar de mandar mais um alerta para vocês. Tomem cuidado. E os pais que têm as crianças em idade que é possível se vacinar, por favor, corra aos postos, se vacine. Entre a dúvida, né, entre os fake news que correm por aí sempre sobre as vacinas, é melhor ter o seu filho vacinado, mesmo que haja, não estou falando que tem, mesmo que haja alguma coisa sobre a vacina, algum sintoma, ela é muito menor do que o risco de você perder o seu filho ou a sua filha. E a gente sabe que esse mal, né, que é a dengue, só depende do quê? Da nossa responsabilidade. Então vamos ser responsáveis por tudo aquilo que a gente tem nos nossos lares. Ah, mas o vizinho não faz. Se o vizinho não faz, você tem os números aí para denunciar, porque é obrigação de todos. Eu e você temos que nos policiar nesse momento, senão, infelizmente, a gente não acaba com esse mal. Eu tenho alguns amigos próximos, né? A gente tá vendo aí os números crescer das mortes, né? Ainda, graças a Deus, é pequena, mas eu tenho umas pessoas conhecidas que estão na UTI. Então, não pense que dengue é brincadeira, é uma coisa muito séria e a gente tem que se cuidar, tá? E vai lá, aproveita, passa no posto e coloca toda a sua vacina em dia. Já tem também a vacina contra a gripe aí para quem já tem mais de 60 anos. Então corre aos postos, coloca a sua carteira em dia e vamos cuidar da nossa saúde, tá? E já que estamos no mês das mulheres, né? Na semana passada, Dia Internacional da Mulher, um beijo todo especial a todas vocês mulheres que são muito especiais, que também fazem parte, tem uma audiência muito grande também das mulheres no meu programa. Então a vocês, todo o meu carinho, todo o meu respeito a vocês. E já pensando em tudo isso, pô, a gente já falou tanta coisa, né? Ouviu falar de tanta coisa, mas, gente, tem algo que a gente cuida, a mulher cuida de tudo, mas ela sempre deixa por último o quê? A sua saúde mental. Se nós não estivermos no equilíbrio, né? Se nós não estivermos ali nos nossos ponteiros certinhos, gente, nada caminha e é impossível a gente cuidar de alguém ou das coisas que está ao nosso redor se a gente não estiver bem. Por isso, pensando nisso e pensando em vocês, eu só podia trazer uma grande especialista para a gente falar dessa saúde emocional que é tão necessária nos dias de hoje, né? Ainda mais quando a gente fala de números aí absurdos, né? De feminicídio, de tantos outros problemas que a gente vai acrescentando a cada dia na nossa vida, tá? Então hoje eu recebo ela, que já é uma querida do programa, a doutora Adriana Borges. Ela que eu costumo dizer que é médica porque ela é uma grande especialista, né, gente? Mas vocês já sabem, né? Pro meu carinho e o meu respeito, tá? Parapsicóloga, hipnoterapeuta, gente. Pode mais? Fora tantas outras coisas que ela vai trazendo para nós. Agora escritora também, depois eu deixo a novidade aí no ar. Doutora Adriana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Doutora Adriana, quando a gente fala da saúde emocional, né, tem gente que torce o bico, fala, como que eu vou cuidar? Imagina, eu tô bem, eu sou equilibrada, eu não preciso... Eu acho que a maioria das suas clientes sempre falam, né? Não, eu tô bem, eu sei me controlar, né? Eu sou organizada, eu sou uma pessoa que sei diagnosticar quando eu não estou bem. E geralmente não é assim, né? Normalmente eu sempre brinco que as pessoas esperam bater a água, né, ali no último, né? Mas mesmo assim, Mara, as mulheres ainda procuram cuidar muito mais da saúde emocional do que o homem. Então, ela se sentindo prejudicada em algum momento, ou ela sentindo alguma coisa que está incomodando, ela ainda busca mais esse apoio do que o próprio homem, né? Uhum. Então, muitas das vezes eu percebo que quando os homens aparecem, até pelo próprio incentivo das mulheres.
É? É. Tá vendo, homem? Mulher não é tem a força, jeito, né? Mulher é a força. E assim, doutora Adriana, a gente até buscou um tema que eu acho que tem muito a ver hoje, né, com tudo isso que a gente vive. Não dá para dizer que nós não vivemos mais numa área tecnológica. Eu digo que hoje a nossa vida depende toda da tecnológica, né? Isso. E a mulher sofre a pressão de todos os lados, né? Por ser a mãe, por ser muitas vezes a provedora, ela tem que trabalhar, ela tem que sustentar a casa, ela tem que estar bem, porque ela tem que se apresentar também bem em umas redes sociais, não dá para aparecer de qualquer jeito. Exatamente. No trabalho tem que ser a melhor profissional, né? Então é difícil tantos papéis, a gente tá 100% legal e chega um momento que, como qualquer outra coisa, como uma máquina, a gente começa a dar defeito, né? Não tem como, né? A mulher foi muito sobrecarregada, né? Então, o que a gente percebe? Que muitas coisas evoluíram, mas tem coisas como o processo educacional acaba não ajudando nessa parte para as mulheres. As mulheres estão sendo mais preparadas, por isso que elas são tão ágeis, né? Então, hoje a gente percebe que a educação da mulher já vem ajudando nesse processo de colocar ela para ser independente, de colocar para ela ter uma profissão. Só que essa mesma situação a gente não percebe tanto com relação ao homem, não menosprezando nem nada, mas o preparo tem sido diferente. Então, por isso que a mulher acaba ocupando vários papéis, ela já vem preparada, né? Meu Deus, é muita coisa, doutora Adriana. E quando a gente fala nessa soma de papéis, é como se... É uma coisa de herança, né? Já vem das nossas mães, já vem das nossas avós, que nós temos que abraçar tudo, né? E não é mais assim, né? Não é assim, não deveria ser assim, mas continua sendo, né? Como é que a gente quebra esses laços? Então, eu brinco que eu falo que a gente analisa e compara cerca de 4 gerações quando eu atendo alguém em consultório. Então, o que a gente percebe? Vamos pegar a informação inicial que a gente tem como base na análise do ser humano. A programação mais forte que tem na nossa mente é a sobrevivência, porque até sem sobreviver nada mais acontece. Então, as mulheres lá atrás não tinham tanto essa obrigação de prover, né? Só que elas têm a preocupação de gerar, de cuidar e tudo mais. E ela acabou indo para também prover e fazer todas as atividades. Então, como a sobrevivência é a parte mais forte, ela acaba assumindo esse papel para poder desligar do processo educacional que ela vem recebendo. Mas cortar isso, eu não sei ainda se existe uma maneira, né? Porque a mulher é dinâmica, né? Então ela acaba buscando isso. O que eu vejo que deveria ser feito seria, na realidade, uma educação diferenciada nos papéis de homem e mulher. Eu acho que isso ajudaria a tirar o peso da mulher. Talvez as mães, né, começassem a educar seus filhos a partir de já, né? Já deve ser já, a partir de, né, quem já está aí com filho, criancinha, já trabalhar a cabeça desse futuro homem, né? Para que não haja esse machismo que é colocado, né? Já desde pequeno, que o homem não pode chorar, o homem não pode fazer isso, o homem vai ter que ser o provedor da família, né? E onde está o respeito da mulher, né? Onde está que a mãe está ensinando a esse filho que ele tem que ajudar a mulher, que ele tem que arrumar as suas coisas, né? Muitas famílias já estão fazendo isso, né? Mas ainda é um número muito pequeno diante de um Brasil tão grande, né? Muitas vezes, quando a gente fala cultura, não é cultura, é de uma educação. Educação, né? De uma educação mais elaborada, né? De trabalhar esse lado social também, né? A gente traz programações no mínimo de 4 gerações. Então, o que as pessoas acabam seguindo? Você é fruto do meio. Então, você vai nascer num determinado ambiente e vai absorver todo aquele contexto, né? Então, o que a gente percebe? Estamos falando aí de era tecnológica. Hoje não tem como a gente negar isso, né? Só que durante muito tempo, toda a sobrevivência ela vinha da força muscular do homem. E nós chamamos esse período de Era dos Músculos. Por quê? Não existiam profissões femininas. Então, por isso, a mulher já tinha, né, várias atividades, só que ela acumula. Então, com o fato da era tecnológica chegar, de acontecer a industrialização, até por aquele período de guerras que teve, onde muitos homens foram para a guerra, a mulher foi obrigada a assumir mais um papel. Então, o que aconteceu? Terminaram as guerras, esse homem volta, só que ele acaba se sentindo diminuído.
né? Então, qual que é a maior questão que trazem diversas circunstâncias aí nos problemas, principalmente emocionais? Insegurança. Esse é o sentimento mais forte em todos os sentidos. Por que que eu sinto insegurança? Eu sinto insegurança de não ter um bom trabalho, de não ser um bom parceiro, de não ser um bom amigo. E o que está acontecendo hoje é a insegurança desse homem, dele não corresponder a esse papel de homem que ele exercia lá atrás. Porque antes, na educação, a gente via que tinha muito digamos que seria um respeito, a palavra que a gente poderia usar agora. Mas o que acontece? Por conta disso, a mulher acaba assumindo esse outro papel, tornando esse homem inseguro e fazendo com que ele se revolte. Então, nenhuma pessoa gosta de se sentir diminuída. E é por isso que a gente percebe que estão aumentando o número infelizmente, né, de feminicídio. Nossa, se a gente olhar para os números do ano passado, né, que segundo estatísticas não são números sempre exatos, tá? Mas a gente parte de uma média de 6 mulheres vítimas de feminicídio a cada 6 horas. 6 mulheres, né? Uma mulher a cada 6 horas. Uma mulher a cada 6 horas, gente. É um absurdo. E se a gente começar a olhar 2024, eu tenho medo no final do ano, porque a gente já está vendo tanta coisa acontecendo em 2024 que a gente fala assim, meu Deus do céu, com tanta informação, com tantas notícias diárias, esse número continua crescente. Por quê? Porque não existe uma lei, ou a lei ainda é branda, ou as mulheres ainda são omissas. O que está acontecendo, né? Ou a sociedade também tem a sua responsabilidade, como a gente estava falando aqui da dengue, né? Olha o seu vizinho, olha o seu amigo, olha o seu irmão. Nós mulheres temos o papel obrigatório nós temos amigas. Um fato que a mulher tem a seu favor, que o homem não tem, é que mulher se reúne para conversar. Mulheres têm amigas, têm grupos de amigas, mulheres dividem os seus problemas. Homens não saem com seus amigos para dividir os problemas. Eles saem para jogar bola, saem para beber, saem para fazer qualquer outra coisa, menos, às vezes falar mal sim da mulher, mas não entram em assuntos, né, que deveriam ser discutidos. E muitas vezes nós mulheres estamos omitindo o fato de uma amiga estar passando um problema, e muitas vezes a gente passa a mão, vai melhorar, a gente quer que melhore de fato, mas tem muitas que dividem um problema e às vezes a gente acaba ficando na nossa missão, porque a velha história, né, de briga de marido e mulher, não se põe a colher, já é coisa do passado. Hoje, até mesmo nos condomínios, eu digo isso porque eu moro no condomínio e a lei é essa. Se eu vejo meu vizinho do meu lado gritar um pouco mais com a sua mulher, ou se eu ouço gritos ou qualquer coisa, já no meu condomínio é assim, a gente tem a obrigação de avisar a portaria já comunica automaticamente a polícia. Eu não sei se isso é uma regra em muitos lugares, mas onde eu moro já é assim. Ai, e já bacana. Tivemos alguns casos que conseguimos sanar o problema. Só por os homens saberem que lá dentro existe essa regra. Sensacional, então, né? Não é muito bacana, uma atitude às vezes tão pequena que pode mudar. Às vezes é só aquela briga diária, né? Que um fala mais alto que o outro, quem nunca, né, gente? Mas não pode passar disso. Né? Muda nada, você está salvando vida, né? Está salvando uma vida. Né? Você tocou num ponto muito importante, Mário. O que acontece? Foi até sua pergunta inicial. Né? Então, quem busca mais ajuda terapêutica? A mulher. Então, a mulher, ela vai lá, ela se posiciona, ela se expõe e ela coloca. O que a gente percebe? Que é lógico, a nossa mente, ela é que nem uma caixinha, ela vai enchendo. Então, é que nem se fosse um copo d'água, chega uma hora ela transborda. Então, se o homem procurasse mais ajuda terapêutica e colocasse e tivesse uma outra visão sobre esse papel dele hoje na sociedade, ou até no relacionamento, ou na parte profissional, provavelmente a gente estaria evitando muito desses casos que estão acontecendo hoje. O fato do homem não se expor, o fato dele não se abrir, vai fazendo com que ele guarde muitas coisas dentro dele, até um ponto, né, que a gente percebe. Outro dado que a gente sabe, em casos de alcoolismo, o maior número de alcoólatras é do sexo masculino, já justamente porque eles acabam colocando as suas frustrações na bebida e não fazendo a vazão desses problemas, dessas inseguranças, dessas coisas que eles estão sentindo. E aí é lógico que a gente sabe, a pessoa partiu para a bebida, ela fica alterado, mas ela não vai mudar a revolta, ela não vai mudar tudo aquilo que está incomodando ela. Então, aonde que ele vem? Ele ataca em casa, né? Então, ele vai descontar suas frustrações na própria mulher, o que é muito triste isso, né? Nossa. É difícil.
né? Porque primeiro que a gente fala de uma coisa assim, as pessoas têm tanta dificuldade, tudo que a gente fala emocional não é uma coisa palpável, né? Isso. Assim como toda doença emocional é difícil ser diagnosticada, assumida, reconhecida, como a depressão e tantos outros problemas que é tratado na sua própria, né, na parapsicologia, né? Isso. Hoje tem muitos assuntos voltados à depressão que são direcionadas por médicos para vocês. Sim, né? Que já bastante indicação, Oi, gente, tomamos uma água bem rapidinho porque o assunto, olha, tá rendendo. E eu já quero mandar um beijo super especial a você que nos acompanha pelas redes sociais. Chegaram aqui, gente, diversas perguntas. É tão bacana quando a gente vê a interação de todos vocês. E, de fato, gente, é um assunto que a gente precisa pensar, repensar e tomar atitude. Não tem só que ficar, né, no pensamento, tem que ir para ação, né? Porque é uma realidade muito triste. A gente está falando aqui dos casos de feminicídio, das ações e o que isso gera pelo lado psicológico. Eu estou recebendo aqui, para você que está chegando agora, a doutora Adriana Borges, que é uma grande especialista nessa área, parapsicóloga, hipnoterapeuta, agora escritora, e ajuda tantas e tantas mulheres nesse desenvolvimento. Eu estava aqui agora em off conversando com a doutora, falando assim, como é que a gente convence aos homens, porque hoje a gente percebe o número maior. As mulheres buscam ajuda, os homens é mais difícil. A procurar um especialista, ainda mais um psicólogo, um parapsicólogo. É como se ele assumisse que de fato ele tem problema. E como que a gente faz isso? Como esposa, como mulher, como patroa, como vizinha, como amiga, como mãe, sei lá. Como que a gente convence um homem a procurar ajuda? O ideal é que quando se percebe comportamentos diferentes, perguntar se essa pessoa aceita conversar com alguém, né? Porque assim, que eu vejo, né? Muitas pessoas, às vezes, ela não tem amizade suficiente para poder se abrir, tá? Eu acredito, por exemplo, no caso como mãe, trazer e entender, né? Porque ela vai saber melhor sobre as crenças, né? Então, por exemplo, se essa pessoa recebeu informação de que tinha que ser forte, que não podia chorar, né? Que o homem tem que ser força em tudo. Então, a mãe, por exemplo, vai saber se ele recebeu esse tipo de educação. Mas e mostrar com carinho que o processo terapêutico, ele não vai fazer com que ele seja fraco, não vai diminuir ele nesse sentido, né? Sim. Então, eu acredito que com amor e carinho, colocar a própria esposa, né, com o marido também, se ela percebe um comportamento diferente, sugerir, no sentido de que a pessoa vai poder se sentir melhor, né? Então, eu acredito que é um caminho que a gente pode fazer nesse sentido. Começar dentro de casa, né? Começar dentro de casa. Talvez as mulheres casadas, né, que têm uma abertura boa com as suas sogras, né, começar a falar, né, conversar com a mãe desses maridos, aquelas que não têm mais a sogra. E hoje a gente vê, né, é uma coisa normal. E também a filha conversar com a mãe e essa família perceber então o problema que essa pessoa, que essa mulher está passando, e aí sim começar a direcionar esse relacionamento, ser mais supervisora desse relacionamento, porque tem que existir alguma forma da gente cessar, gente. O ciúmes excessivo não é legal, não é bacana. Quando o homem já desenvolve esse comportamento, já é motivo, desde o início, a gente já percebe que o homem é ciumento, ele demonstra desde o primeiro dia de namoro. Exatamente. Né? E nós mulheres estamos sempre achando bonitinha a reação, é legal, ele vai melhorar quando eu casar, quando a gente ficar noivo, não, quando ele amadurecer. E um homem que já começa a demonstrar, assim como também tem mulheres extremamente ciumentas, a gente fala do homem, mas é os dois extremos, né? Sim, com certeza. Homem e mulher, os dois precisam de tratamentos. Né? Então a gente precisa dar um break nisso logo no início, né? Então você posicionou falando do ciúme, né? E eu não sei se você sabe, eu falei que 90% do problema do ser humano é insegurança. E insegurança tem outros nomes, e um deles é ciúme. Sério? Ciúme, problema em relacionamento, timidez, dificuldades no relacionamento, necessidade de punição, indulgência. Então tudo isso são outros nomes que a insegurança tem. Então, uma pessoa que tem ciúme, o que acontece? Ela está demonstrando que ela não é segura o suficiente para estar naquele relacionamento. Sim. Então, eu acredito que a partir do momento que você percebe que tem um comportamento que está abusivo, que está diferente ou que não está equilibrado, é um alerta.
Eu acho que isso começa dentro de casa, Mara. Então, é por isso que se as pessoas pudessem já observar e começar a aconselhar, então isso é um passo para o quê? Para um vício, para uma violência e, infelizmente, pode chegar num processo de, né, feminicídio, homicídio, enfim. Não, e a gente está falando aqui da era tecnológica. O que mais a gente está vendo nessa era tecnológica? Jovens que não conversam, não se relacionam, que ficam 24 horas vidrados nessa maquininha aqui. É difícil a gente agora falar, a gente vai ter uma sociedade muito doente daqui para frente, né, Adriana? Porque esses jovens já não falam, já são extremamente, muitos já são tímidos de natureza e acabam ficando porque não conversam mais, não existe um ciclo social. Né? Então a gente já está partindo que já vem uma sociedade mais doente do que a nossa. Que a gente ainda brincava, a gente não tinha essa tecnologia, né? A gente conversava. Essa nova geração não acontece isso. Então a gente já parte de um princípio que já estamos entrando numa, né, geração mais doente mentalmente por conta dessa tecnologia. Mais doente, mais pobre culturalmente, né? Já tem dados das escolas também, colocando, já proibindo a entrada do celular, né? E uma... Já foi constatado que o sistema digestivo, aqui a área, né, ele é considerado um segundo cérebro, que ele tem cerca de 500 milhões de neurônios, e uma das últimas descobertas de Harvard foi o coração, possui 40 milhões de neurônios. Então, por isso que quando você sente, na realidade, tem neurônio ali fazendo um movimento também sobre alguma decisão. Nossa, que interessante, Dri. E aí, a partir desse sentimento, eu comecei a fazer o curso, e eu descobri, eu coloco todas as definições para poder ajudar. A missão de vida, porque missão é diferente de propósito. Missão é o que você vai fazer. Sim. O propósito é o porquê. Eu quis colocar diversas definições para a pessoa entender o caminho. E eu conto toda a minha trajetória e o que eu busquei para ter certeza da missão. A missão é individual, a missão não depende de espaço físico e a missão não é o seu trabalho. Por isso que eu não estava feliz na profissão que eu tinha escolhido. Então, hoje, você sobrevive desse trabalho? Sim, mas tem amor. Então, não tem preço que pague quando alguém chega e fala assim, nossa, eu me curei da depressão depois do processo que eu fiz com você, eu me libertei de uma doença crônica. Então, foi essa missão que me fez o quê? Entender que outras pessoas também precisam saber disso. Já pensou você passar a vida inteira sem saber qual foi a sua... Para que eu vim, que eu estou aqui? Então, não é, o que justifica não é só o que você ganha, né? Então, eu acredito que tem algo maior que nos preenche. Eu falo que deixa o coração quentinho. Que deixa o coração quente. Olha, eu estava aqui olhando o livro, tá, gente? Até para sugestão de quem gosta do tema, do assunto. Ela fala aqui sobre lei de atração. Vidas passadas já me interessou muito. Sou apaixonada por esses assuntos. A lei da atração também, né? É importante energia. Quando a gente entende que a gente é muita energia, as coisas começam a mudar. Enfim, tem tantos tópicos aqui que eu vou deixar vocês curiosos para adquirir o livro com a doutora. É só acessar a sua página, né, Adri? Eu vi hoje no Instagram tem um link, né? E ele está em 4 sites, né? Tá no site da editora, tá na Amazon, tá na Americanas e no Shoptime. Mas o melhor custo-benefício tá pelo site da Amazon, né? E aí a pessoa pode adquirir através do link diretamente lá. Olha só, vamos adquirir não só cultura, mas também aprender sobre a sua saúde emocional. E, gente, faz toda a diferença quando a gente começa a entender o que está passando pela nossa cabeça, que a gente acha que é só na nossa, e não é. A gente vai entendendo e compreendendo que várias pessoas passam pelo mesmo problema. Aí a gente se sente até um pouco mais, estou dentro desse mundo, né? Pertenço a ele. Então, doutora Adriana, obrigada. Eu amei aqui a minha dedicatória. Depois eu vou fotografar para vocês, tá? E Dri, tem um monte de pergunta aqui. Então, gente, eu vou passar depois para a doutora, porque o nosso tempo voa, porque quando o assunto é bom é assim, né? O tempo voa. Mas, olha, já dizer para todas vocês, inclusive algumas perguntas, a própria doutora já falou aqui e foi respondendo, tá, gente? Por isso que eu já estava aqui fazendo uma seleção, mas ela já falou. E, olha, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Doutora Adriana, pelo amor de Deus, gratidão por essa tarde especial de hoje. Imagina. E foi tão bom a gente poder abrir o primeiro programa com você. Olha que maravilha. No mês, né, das mulheres. E a gente poder ajudar tantas mulheres que precisam de ajuda e de apoio. Com certeza. Não é verdade?
Ai, gratidão, minha linda. Eu que agradeço. Parabéns para todas as mulheres, né? É verdade. Parabéns para nós somos guerreiras. E vamos vencer, viu, gente? Se a gente se unir, nós vamos vencer. Cada uma tem que dar a mão à outra. E sempre falo aqui, nós não somos como a gente antigamente achava, né? Que as mulheres eram uma competia com a outra. Não, nós somos parceiras. Quando a gente entende que a gente é parceira, a gente vai longe. Quando a gente acha que tem na outra, né, uma competidora como a gente fica estagnada no mesmo lugar, que não se cresce sozinho em nenhuma área da vida. Né? A gente tem que aprender a compartilhar. Esse nosso mundo hoje é para ser compartilhado, não é para se viver sozinho, né? Doutora Adriana, mais uma vez um beijo. Eu que agradeço. Gente, nos vemos nas redes sociais, @MaraBassosOficial, já tá aí no GC, mas fala o seu, doutora. Adriana Parapsicóloga. Isso daí da nossa emissora UpTV. Gente, um beijo na alma, fique com Deus e a gente se vê na próxima semana com muito amor e carinho. Boa semana e vão se vacinar, hein? Cuidado com a dengue, pelo amor de Deus. Se vacinem também contra a Covid, tá? Porque nosso encontro já tá marcadinho, eu tô esperando vocês. Beijocas.